A MotoGP estreou um novo formato nesse fim de semana no GP de Portugal. E, bem resumidamente, a gente pode dizer que é um formato bonitinho, mas ordinário. E esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Se você assistiu o Grande Prêmio de Portugal, você percebeu que o Mundial de Moto Velocidade está bastante diferente. É que a partir desse ano, a MotoGP conta com um novo formato e passa a ter rodadas duplas, com corridas sprint disputadas aos sábados. Todos os sábados. O que significa que, se o calendário seguir como ele está previsto originalmente, a gente vai ter 42 corridas de MotoGP ao longo do ano. Quem viu as corridas, para o espectador, foi tudo maravilhoso, porque a corrida de sábado foi incrível, daquelas de fazer você ficar com os olhinhos assim, grudados na TV, porque era maravilhoso. Só que teve um problema. O saldo do fim de semana foi muito negativo, porque a gente tem agora 3 pilotos com lesões, 3 pilotos com 2 com lesões mais sérias, e a gente sequer sabe quando esses 2 vão voltar para a categoria. Era uma preocupação de todo mundo quando anunciaram as corridas sprints, o custo físico desse novo fim de semana para os pilotos, e logo na estreia em Portimão ficou evidente que a preocupação tinha sentido de ser. A sexta-feira ganhou uma importância muito maior, e essa é uma parte bacana, afinal você consegue atrair a atenção das pessoas também para o que acontece na sexta-feira. Só que tem um problema. O primeiro treino da manhã, ele tem duração de 45 minutos, que é a mesma duração que tinha no ano passado. Só que o segundo treino, o treino da tarde, ele dura 1 hora. Só que como a programação tem muito mais coisa esse ano, qualquer mínimo atraso acaba empurrando esse treino muito para o fim da tarde. E foi exatamente isso que aconteceu em Portimão. Primeiro por conta de uma falta de luz, né? O segundo atraso é na esteira do que aconteceu depois. Esse atraso por conta da falta de luz e aí toda a programação, os pilotos tiveram que ir muito pro fim da tarde. Então a gente viu muitas quedas já na parte final do treino por causa de pneu frio. A gente viu que o Miguel Oliveira, o Raul Fernandes sofreram quedas importantes ali por causa dos pneus frios. Mas o pior acidente foi o do Pol Espargaró. O piloto da GasGas caiu, e aí num outro problema que tem em Portimão especificamente, porque Portimão tem umas pedras que mais parecem um paralelepípedo no lugar da brita, são pedras muito grandes. Os pilotos já tinham reclamado sobre isso em outros anos, já tinham reclamado sobre isso na pré-temporada, mas não apresentaram uma solução. Portimão mudou um pouco a brita, mas não mudou por completo. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou na área de escape, ao invés dele ser bloqueado pela brita, não, ele simplesmente percorreu a área da brita com muita velocidade e deu na barreira de pneus. E ainda assim, a imagem original, né, quando a gente viu ali a primeira imagem, a impressão que dava é que o Pol tinha sido golpeado pela moto, porque enquanto ele percorria a brita, a moto ia atrás dele. Se ele tivesse sido golpeado pela moto, as lesões seriam muito maiores se ele tivesse sobrevivido, porque seria um acidente muito, muito feio. A gente já viu isso acontecer na Moto 2 do Salom, por exemplo. Ele foi atingido pela própria moto, com uma Moto 2, e ele morreu em decorrência disso. Então, o Pol, em meio a toda a desgraça, ele acabou dando sorte de não ter sido golpeado pela moto. Só que ele sofreu lesões importantes. Ele fraturou o maxilar, fraturou uma vértebra, e ele também tem uma contusão pulmonar. Agora ele já tá de volta na Espanha, levaram ele na noite de sábado pra lá, tá internado no hospital, tá em recuperação, parece que ele vai ter que fazer uma cirurgia na mandíbula por conta da fratura, e ele não tem previsão de voltar para as pistas. A outra lesão foi a do Enea Bastianini. O Enea Bastianini caiu na corrida sprint, e não é nem que ele caiu, ele foi derrubado. Quem caiu foi o Luca Marini, e ele foi coletado, né? Ele levou uma rasteira, tomou um tombo muito, muito feio, e na hora que ele foi pra cima e bateu no chão, ele bateu com o ombro. Então ele fraturou o ombro direito. Não vai correr na Argentina, não correu na corrida de Portugal. Talvez ele volte ou no Circuito das Américas ou ainda em Jerez. Então foi um saldo muito, muito ruim desse primeiro fim de semana. Pra piorar, no domingo a gente teve um acidente meio estabanado do Marc Marquez, porque ele explicou que ele travou a dianteira, ele não estava tentando ultrapassar, ele disse que travou a dianteira, e aí ele bateu com o Jorge Martin, caiu, e no que ele caiu, ele também deu uma rasteira no Miguel Oliveira, que sofreu uma queda violenta. O Miguel tá bem dolorido, mas felizmente não tem nenhuma lesão que o impeça de correr, mas o Marc Marquez fraturou um osso na mão direita,
sim, direito, aquele mesmo lado que levou ele a fazer 4 cirurgias e tudo mais. Então o saldo do fim de semana foi bastante preocupante. A gente também teve muitos pilotos machucados nas categorias menores, muita gente desfalcando o grid por conta de lesões. Então, é um formato que a gente já sabia que seria perigoso, mas a constatação desse fim de semana foi exatamente isso. Ficou legal para os fãs? Ficou legal para os fãs. Foi uma corrida muito bacana, mas ficou muito perigoso para os pilotos, muito mais perigoso para os pilotos. Alguns disseram que a gente pode tentar mudar o horário desse treino da tarde, pra gente não ir tão pro fim da tarde, pra não correr esse risco de ter que correr em temperaturas mais frias, porque em países onde for mais frio, vai ser muito difícil para eles. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma mudança nessa programação, nenhum indicativo de que isso vai efetivamente acontecer. Outra coisa que eles apontaram é que a primeira corrida sprint foi muito agressiva. Então tem que dar uma controlada aí nesse nível de agressividade, e isso é uma coisa que os próprios pilotos podem fazer. Eles não precisam de um regulamento, não precisam de uma ordem, eles podem se controlar. Então a gente vai ter que ver se eles vão conseguir encontrar uma dosagem melhor, uma maneira melhor de fazer as coisas com um pouco mais de cautela. Para o fã, certamente foi um espetáculo. A corrida sprint entregou aquele espetáculo que todo mundo imaginava que ela entregaria, que esperavam pelo menos que ela entregaria. Mas o saldo é negativo, porque se tem tanta gente machucada assim, é complicado. Eles correm no próximo fim de semana já na Argentina e o grid vai estar um pouco mais vazio. Se ninguém se machucar mais, né? O que eu espero que não aconteça. Mas me contem aí, o que vocês acharam da corrida sprint? Vocês gostaram dessa nova programação? A gente se vê na próxima semana. Valeu!